Já imaginou o que aconteceria caso todos os micro-organismos do mundo desaparecessem? Micro-organismos como bactérias, fungos e vírus estão presentes em todo lugar, no solo, na água, no ar e até mesmo dentro de nós. Esses seres microscópicos desempenham papéis vitais na saúde, no ambiente e na produção de alimentos. Mas já imaginou o que aconteceria se de repente todos desaparecessem? Impacto na saúde humana e animal. Primeiro, vamos pensar na nossa saúde. Você sabia que no nosso intestino há cerca de 39 trilhões de bactérias? Muitas bactérias, como as do nosso intestino, ajudam na digestão e até protegem nosso corpo contra doenças. Sem elas, nosso sistema imunológico e digestório ficaria enfraquecido. Além disso, o desaparecimento de vírus patogênicos poderia parecer uma boa notícia, mas a verdade é que alguns vírus ajudam na regulação de ecossistemas e populações, controlando o crescimento de certos organismos, ou seja, sem eles, o equilíbrio natural seria rompido. Impacto nos ciclos naturais. Micro-organismos são os grandes responsáveis por reciclar nutrientes essenciais no planeta. Eles decompõem matéria orgânica morta, transformando-a em nutrientes que as plantas e outros seres vivos precisam para crescer. Ou seja, sem eles, a decomposição praticamente pararia, causando um aumento sem fim de seres vivos mortos no planeta. E isso afetaria diretamente o ciclo do carbono, do nitrogênio e até da água. E causaria um fedor, hein? O resultado, o planeta ficaria menos fértil, pois o solo e a distribuição de água não seria mais a mesma. E com isso ficaria mais difícil ainda sustentar a vida como a conhecemos. O impacto nos alimentos. Agora, imagine a nossa alimentação. Muitos alimentos que consumimos dependem diretamente de micro-organismos para sua produção. Alguns exemplos desses alimentos são queijos, pães, iogurtes e até aquela dupla amada por todo mundo e indispensável em praticamente todos os churrascos: o refrigerante e a cerveja. Sem as bactérias e leveduras que fazem a fermentação, esses alimentos simplesmente não existiriam. E o pior, sem a decomposição microbiológica, a conservação dos alimentos também seria comprometida, aumentando o desperdício e dificultando o acesso à comida, o que em grande escala poderia vir a aumentar ainda mais a fome no mundo. A agricultura. Micro-organismos no solo ajudam na fixação de nitrogênio, na decomposição de matéria orgânica e na disponibilização de nutrientes para as plantas. Sem eles, então, a fertilidade do solo diminuiria drasticamente, impossibilitando o cultivo de alimentos. Algumas plantas também dependem de micro-organismos para estimular a germinação de sementes e o desenvolvimento de raízes saudáveis. Ou seja, menos plantas iriam nascer e muitas com certeza iriam morrer. Alterações climáticas. Micro-organismos desempenham um papel crucial na regulação do clima terrestre por meio de sua participação no ciclo de carbono, nitrogênio, enxofre e outros elementos. Esses ciclos controlam a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e, portanto, influenciam o equilíbrio climático. Micro-organismos como bactérias e fungos decompõem plantas, animais e outros organismos mortos, como citado antes. Porém, isso acaba liberando dióxido de carbono e metano como subprodutos. Sem essa decomposição, o carbono ficaria preso em matéria orgânica não decomposta, reduzindo então a quantidade de carbono disponível para os ecossistemas. Em curto prazo, causaria uma diminuição na temperatura global, visto que haveria menos gases de efeito estufa liberados na atmosfera. Então peraí, isso quer dizer que achamos a solução para o aquecimento global? Não, pois a longo prazo a matéria orgânica não decomposta iria se decompor por processos químicos ou ser queimada em incêndios naturais, liberando então o gás na atmosfera, causando um aumento na temperatura global. Morte de animais. Fazendo uma ponte com os últimos pontos, com menos fertilidade no solo e menos dióxido de carbono liberado na atmosfera devido à decomposição pelos micro-organismos,
As plantas que necessitam desse gás para realizar fotossíntese morreriam e com isso todos os animais herbívoros acabariam morrendo também. Após isso, iriam vir os animais carnívoros que predariam os animais herbívoros, ou seja, tanto os herbívoros e os carnívoros iriam morrer. E assim dá para dizer que causaria uma gigantesca instabilidade na cadeia alimentar que com certeza iria causar a extinção de diversas espécies de animais. Então, dá para dizer que os tão odiados micro-organismos não são tão ruins assim, né? Apesar de causarem diversas doenças e mortes, bactérias, vírus e fungos são muito importantes para a vida na Terra, e sem eles, com certeza, o planeta ficaria inabitável e causaria uma extinção em massa. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e comente ideias para futuros vídeos e confira se eu não esquecer de nada, pois afinal são muitos prejuízos que causariam sumiços desses seres, que apesar de serem tão pequenos, têm uma grande importância.